Olá, boa noite. De novo ao vivo, aqui no Instagram. E na semana passada houve, eu vou dizer assim, uma falha. Eu não fiz esta aula, eu não fiz esta live na quinta-feira. Não me lembro exatamente o que aconteceu, mas houve algum imprevisto. E o meu compromisso é fazer estes encontros ao vivo, é trazer uma aula, algum conhecimento ou a resposta de alguma pergunta, sempre às terças e quintas, 19h30. Eu já tentei 19, agora estou tentando 19h30 e hoje ainda não foi, vamos dizer assim, exatamente 19h30. Porque eu acabei de chegar do trabalho, olha só, roupa de trabalho, roupa de dar aula presencialmente, né? Então eu estou me organizando, e aí entre 19 e 20 horas vai acontecer, sempre, por enquanto, às terças e quintas. Porque são os dias da semana que estão me parecendo mais favoráveis. Se de repente surgir algum outro dia que me pareça mais favorável, talvez eu mude. E favorável em que sentido? No sentido de eu conseguir cumprir o horário pré-estabelecido, né? Porque está um pouquinho complicado com esse trabalho presencial, está um pouquinho difícil. Mas eu me comprometi a fazer 2 lives, pelo menos, ao vivo toda semana, para trazer conhecimento, para trazer informações, para responder perguntas sobre saúde. É este o assunto do qual eu falo sempre, é este o assunto no qual eu sou especialista, é este o meu assunto: saúde, especificamente combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que permeia muitos universos, vamos dizer assim, adjacentes. Como, por exemplo, o assunto de hoje. Esqueci de uma parte importante. Para você que está chegando aqui agora, ou que vai ver esse conteúdo pela primeira vez e que ainda não me conhece, meu nome é Maria Nilde e eu sou mentora em saúde. O assunto de hoje é sobre um post que eu fiz esta semana, postei nos stories sobre uma publicação da própria Nestlé, uma gigante dos produtos alimentícios, e que faz algum tempo já essa publicação, alguns meses, foi no início deste ano ou no final do ano passado, não me lembro, mas ainda fala-se muito dela e muitas pessoas ainda não tomaram conhecimento, onde eles próprios admitem que mais de 60% dos seus produtos não podem ser considerados saudáveis, não podem ser considerados benéficos para a saúde humana. E isso é muito delicado? Não tanto, né? Na verdade, eu quero dizer que, claro, eu já sabia disso há muito tempo. E provavelmente você já sabia disso. Houve um tempo em que eu não sabia. Houve um tempo em que eu já ofertei para minha primeira filha, que tem 27 anos hoje, papinha da Nestlé. Que coisa triste, né? Naquela época eu não sabia. Eu acreditava que aquele alimento, entre aspas, era saudável. Então, quando eu saía para passear com a minha filha pequena, ainda bebê, era muito prático carregar aquela papinha, porque ela vem bem lacrada, num potinho no tamanho perfeito. Ou vinha, não sei se ainda existe. E a minha filha mais velha gostou tanto disso que quando adolescente ela ainda me pedia para comprar aquilo para ela comer. Para você ver como o que nós ofertamos às crianças influencia no paladar e gera memórias gustativas, né? Memórias mentais, memórias cerebrais, como eu costumo dizer, memórias nas células. No caso, as papilas gustativas da minha filha
Sinceramente, eu não sei hoje, mas vou perguntar, porque faz tempo que eu não falo disso com ela. Mas vou perguntar se ela ainda tem vontade de comer aquele tipo de produto. E houveram alguns comentários, algumas pessoas falaram sobre isso. Algumas disseram, sim, eu já sabia. E aí, provavelmente a pessoa leu a matéria, leu a reportagem, no momento em que ela foi publicada, mas a maioria não sabia e ficou, uau, meio que escandalizado. Por quê? Porque nós, a grande maioria, especialmente das mães e pais, ofertamos diversos produtos da Nestlé para os nossos filhos, especialmente para as nossas crianças. E mais do que prejudicar a saúde delas imediatamente, que na verdade no dia a dia aparentemente os prejuízos não são tão grandes ou tão preocupantes, aparentemente, eu digo de novo entre aspas, aquilo cria memórias, aquilo forma um paladar, aquilo forma memórias nas papilas gustativas e faz com que, ou possibilita, não vou dizer aqui faz com que, possibilita que esta pessoa desenvolva uma tendência de ter sempre preferência por aquele tipo de produto ou por produtos similares. O que vai acontecer? Garantia de desenvolvimento de doença crônica no futuro. Garantia certa. Se isso for por longo prazo ou persistente. No caso da minha filha, eu, como estive sempre estudando, sempre buscando, tanto que a segunda já não comeu esse tipo de coisa. Foi só a primeira. Eu tive a segunda filha com 7 anos, quando a Laís tinha 7 anos, eu tive a Sofia. Nesse período, eu adquiri mais conhecimento, mais informações, então a Sofia já não teve esse acesso, não experimentou esse tipo de produto. Já a Laís não só experimentou, como gostou tanto que já adolescente ainda falava, mãe, pode comprar uma papinha da Nestlé para mim? E eu falava, tudo bem, filho, vou comprar. Afinal de contas, eu ajudei a criar aquela memória de sabor, aquela memória no paladar dela. E como eu disse, nós, pais e mães, geralmente, eu diria que não sei se existe no Brasil alguma família que cuida de uma criança ou de algum adolescente ou de alguém que já se tornou adulto e não ofertou nada da Nestlé para o seu filho, filha ou aquela pessoa de quem cuidou. Eu gostaria de saber se tem alguém que conseguiu fazer isso. Por favor, me conta aqui como você conseguiu. Ou como você está conseguindo. Por quê? Porque ela é uma gigante. Ela tem muitos produtos. Desde leites que são considerados especiais, ofertados para bebês, até uma série de outros produtos para adultos. Muitas marcas. Todo tipo de produto. Quase todo tipo. E por que estou dizendo produto? Porque não são alimentos. Eu não vou chamar mais de alimentos. Já chamei em algum momento. Hoje eu chamo de produtos alimentícios. Alimentos para mim são aqueles que vêm da natureza. Os demais são produtos desenvolvidos em laboratórios e que podem atender a necessidade, a necessidade de alguma pessoa em algum momento. Eu não estou aqui dizendo que todos são ruins, que todos são nocivos. Não, de forma nenhuma. Existem até startups, empresas, inovando todos os dias com produtos alimentícios. Eu já postei aqui também, eu sei que escandaliza muita gente, que pouca gente sabe, mas na Europa já é vendido em supermercados bife de salmão impresso em impressora 3D. Impresso. Bife de salmão que não é da natureza. Que não foi um peixe que nasceu lá e se criou na natureza, nem que foi cultivado, nem que foi criado. Foi criado com tinta. Foi
tornado palpável por uma impressora. Está à venda nos supermercados. É um produto alimentício. Eu não tenho nenhuma curiosidade em experimentar, de verdade. Alguns amigos meus que eu comentei que, uau, arregalaram os olhos, para eles eram surpresa. Até agora, ninguém que eu conversei sobre disse, sim, eu estou sabendo. As pessoas com quem eu comento, não estou sabendo. Gostaria de experimentar? Algumas pessoas dizem sim. Eu, particularmente, nenhum interesse. Enfim, só para trazer aqui que esses produtos continuam sendo lançados, continuam sendo pesquisados. Eu não posso afirmar que todos eles causam prejuízo à saúde, de forma nenhuma, seria grande leviandade da minha parte, que nem conheço todos, o próprio salmão eu nunca experimentei, e mesmo que quando ele chegar ao Brasil, porque vai chegar, eu também não vou querer experimentar. E aí vai levar anos até a gente saber e surgirem pesquisas para poder atestar se são benéficos ou não. Enquanto isso, muitas pessoas vão consumir, é claro que vão, já estão. É assim que acontece. Primeiro, sem que ninguém consuma, sem que não aconteça nada, sem que o tempo não mostre quais são os resultados, não há como saber. Corajosas são aquelas pessoas que experimentam. Assim foi com muitos produtos. Assim foi com as panelas elétricas, essas panelas que fritam as coisas rapidamente via energia elétrica e vedação, enfim, aquela série de coisas. Essas panelas levou anos, mais de 10 anos, para surgirem pesquisas detectando que todo produto preparado nesse tipo de panela tende a ter um alto nível de glicação, que é extremamente prejudicial à saúde. Por que todo produto? Eu estou sendo generalista? Não, as pesquisas dizem que se tem uma partícula de carboidrato e outra de gordura e altas temperaturas, logo surge a glicação. Sempre vai ter na preparação dos alimentos nesse tipo de panela algum nível de gordura, alguma partícula, sempre vai ter. Sempre vai ter. Carboidrato, geralmente tem, quase todos os alimentos que são cozidos têm carboidrato. As carnes não tem, mas tem muita gordura. Os temperos podem ter algum volume de carboidrato e altíssima temperatura. Então a glicação vai num nível muito perigoso. Muito perigoso mesmo, segundo os estudos científicos. Só que são ou produtos alimentícios ou outros tipos de produtos que favorecem o dia a dia das pessoas, facilitam a execução das suas atividades, das suas tarefas, atividades domésticas e diversas outras, e ou produtos alimentícios que atendem à necessidade de algum tipo de pessoa, de algum momento da vida das pessoas, ou por doenças, ou por preferências, ou por adoção de determinados estilos alimentares, ou, no caso dos bebês e das crianças, por necessidade. Muitas vezes, mães que não podem amamentar, ou crianças que são adotadas ainda muito pequenas, cujas mães não têm como amamentar, qual é a opção que elas têm? Que essas famílias têm? Adquirir os leites que estão disponíveis no mercado, os leites que são conforme as publicações, conforme o que está descrito, que são preparados especialmente para crianças. Contudo, depois de muitos anos, ela própria vem e diz sim, pelo menos ou mais de 60% dos produtos que nós fazemos não são saudáveis, não são benéficos à saúde. E aí eu volto a perguntar, quem nunca ofertou ao seu filho, à sua filha, ou consumiu algum produto da marca Nestlé? Se tem alguém, me conta. Como você consegue, como você conseguiu. Porque eu, como falei aqui no início, não consegui. Reduzi muito com o tempo. Hoje ainda consumo alguma coisa? Ainda. É bem pouco, sim, pouquíssimo, é raro também, é raro, é muito raro. Mas ainda, de vez em quando entra alguma coisa no meu carrinho. Eu evito bastante, mas não consegui zerar ainda. Mas ofertar para as minhas filhas enquanto pequena foi só para mais velha, e assim, pouca coisa, mesmo assim.
para a segunda já não, mas ainda assim é bastante difícil. E não é só no Brasil, a Nestlé é uma gigante no Brasil, sem dúvida que é, mas não é só no Brasil que ela está. Não é só no Brasil que ela está presente com tantos produtos, com tanta coisa, com tantas marcas. E a minha pergunta é, para você que está aqui, para você que vai ver esta aula posteriormente, como é que a gente faz, já que nos acostumamos, já que aprendemos, já que acreditamos que ela é saudável? Por que a gente acredita? Porque nós somos muito ingênuas e românticas. Minhas alunas ficam, uau, chateadinhas. Quando eu falo, vamos deixar de lado esse excesso de romantismo e ingenuidade? Eu me esforço todo dia para reduzir o meu excesso de ingenuidade e romantismo. Só porque alguém produz um alimento para bebês, coloca numa embalagem bonita, numa embalagem segura, porque as papinhas, como eu disse, são vendidas em vidro, nós sabemos que vidro é seguro. Então, além de algumas informações que a gente tem a respeito daquele preparo, daquilo tudo, a gente ingenuamente pensa, se está no vidro, se tiver esse cuidado com a embalagem, se entendem de saúde a ponto de usar vidro, uma vedação de alta qualidade, enfim, e por aí vai, dentre outras informações, né, o compromisso, as propagandas e tudo mais, é porque é saudável, mas isso é ingenuidade. Eu, quando ofertei isso para minha filha Laís, era pura ingenuidade e romantismo excessivo. Ao invés de já me aprofundar na investigação, eu fui muito rasa, eu fui muito superficial. Eu só olhei para o quê? Para o que a própria empresa estava me mostrando. E o que a gente fala de nós mesmas? As melhores coisas. É da nossa educação, é da nossa formatação. É assim que a gente vive, é assim que a humanidade vive. As empresas são feitas por pessoas humanas, dirigidas e tudo mais. Então é assim que a gente lida. Eu não vou chegar numa pessoa que conversando sobre mim ou que faz alguma pergunta sobre mim e dar as piores informações. É claro que não. Nem você, nem ninguém faz isso. Nós mostramos ou falamos do melhor. É assim que nós somos educadas. É assim que nós estamos formatadas. Então, quando é a propaganda, aquilo que a empresa me traz, ou o rótulo, ela só vai falar daquilo que ela considera bom. E eu, naquele momento, por excesso de ingenuidade e romantismo, fui muito rasa. E por isso ofereci aquele produto para minha filha. Fazem uns 25 anos que uns 25 anos que eu entendi que aquilo não era um bom produto, faz. Mas ainda hoje tem muito produto alimentício e diversas outras coisas que nos são ofertadas com aquela aparência, com aquela marca, às vezes com a embalagem, com a mídia, né, com a marca, com a propaganda de parecer aquilo que não é. De parecer aquilo que não é. E nós, se não nos aprofundarmos, se não nos questionarmos, vamos continuar consumindo e ou ofertando às nossas crianças produtos que não só vão prejudicar a sua saúde imediatamente, ou podem, como principalmente o que eu considero mais grave. Criar naquela pessoa uma predisposição, uma memória ou memórias gustativas e memórias celulares para a maior apreciação por este tipo de produto, o que a longo prazo é garantia de desenvolvimento de doença crônica. Então veja bem as palavras que eu usei. Pode criar memórias
nas papilas gustativas e memórias celulares da pessoa? Pode. Porque não há como garantir que vai, porque não é só aquilo que a pessoa está consumindo, que está ingerindo, e tem a ver com predisposição, com característica, com preferências. Pode ser que alguma pessoa fale, não gostei muito disso não, nem quero. Não vou levar isso adiante. Assim que ela começa a ter mais poder de escolha, ela já vai largando daquilo. Pode, então eu usei a palavra pode ser que aconteça isso. Pode ser que a pessoa desenvolva com isto um paladar onde vai ter maior apreciação por este tipo de alimento e de produto. É o que nós chamamos de paladar infantilizado. Tem muitas pessoas. Esta semana, uma pessoa fez um relato para mim aqui no Instagram de que não gosta de comer vegetais. A pessoa não tem 15 anos, não tem 20 anos, não tem 30 nem 40. Tem mais de 50, quase 60 anos. Está doente? Sim, está. Obesa. É uma pessoa que está obesa e com outras doenças crônicas. E ele me disse, preciso melhorar minha alimentação. Olha, quase 60 anos. O meu problema, não é o único, mas ele entende que esse é o maior problema. O meu problema é que eu não gosto de comer vegetais. A pessoa já está extremamente doente, tem quase 60 anos de idade. Então, isto que, se nós ofertamos para as nossas crianças, continuamos a ofertar este tipo de produto cuja própria empresa admite, depois anos e anos e anos, mais de 60% de tudo que nós ofertamos não pode ser considerado saudável para a pessoa humana. Adivinha o que acontece? A pessoa desenvolve um paladar com apreciação por este tipo de produto. Por quê? Porque eles contêm substâncias extremamente palatáveis. É por isso que vicia as pessoas. Eu nem queria usar aqui a palavra vício. Então eu disse que pode, porque não é certeza. Algumas pessoas podem não desenvolver esse tipo de paladar. Eu, por exemplo, eu já experimentei tabaco. Quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, experimentei. Detestei. E era bonito fumar, era moda. Naquela época era chique quem fumava. Mas eu detestei. Nossa, foi horrível. Naquela primeira vez eu falei, isso aqui, tô fora, não quero isso não. Não vai rolar. Não dá pra mim. Tossi, foi horrível. Não gostei de nada. Aquilo foi horrível. Me fez uma reação muito ruim. Quando experimentei, quando passou aquela reação, eu pensei, como que as pessoas conseguem? Então, esse é um exemplo que pode acontecer com alguém, de comer aqui e falar, não quero mais não. Assim que conseguir se livrar, não vai querer. Pode acontecer? Pode. Então, pode ser que a pessoa desenvolva um paladar que aprecia mais esse tipo de alimento ou não. Contudo, uma vez que isso aconteceu, e que a pessoa desenvolveu este paladar, mais memórias gustativas e memórias celulares com a grande apreciação por esse tipo de alimento, é garantia de que ela vai desenvolver doença crônica. Então, estou dizendo que a primeira parte pode ou não, porque é muito individual isso. Eu dei meu exemplo aqui sobre tabaco, sobre cigarro. Só foi uma vez, eu não quis nunca mais. Que sorte a minha! Porque enquanto naquele momento em que eu estava experimentando e detestei, aquilo era chique, era bonito, atrizes famosas e atores hollywoodianos estavam estampados em outdoors, fumando cigarro, e era considerado chiquérrimo aquilo, eu não combinava com o que era chique. Mas com o passar dos anos, a sociedade chegou à conclusão de que eu tive sorte, muita sorte. Eu agradeço por isso. Seja sorte ou seja o que for, eu agradeço. Este foi um produto que só passou por mim nos ambientes, enquanto ainda as pessoas fumavam perto da gente, até hoje tento me livrar em alguns lugares ainda, mas é bem menos, mas não por mim. Só foi uma experimentação e realmente muito rápida. Pode acontecer com as pessoas com produtos alimentícios também. Contudo, para aquela que gostou, para aquela que, uau, gostei disso, vou continuar, ela vai sim desenvolver um paladar que aprecia mais, vai ter uma tendência muito grande a não aderir muito a outro tipo de alimento, principalmente aos alimentos naturais, porque se comparado o sabor, não é que não tem sabor os alimentos naturais, os sabores são muito diferentes. Os sabores dos produtos alimentícios são muito acentuados, eles são
carregados de compostos químicos criados exatamente para comprar, para viciar o paladar das pessoas, enquanto que a natureza produz o que produz. O sabor é aquele que a natureza tem, que geralmente é mais suave, é mais sutil. Então há uma diferença muito grande, essas pessoas tendem a não apreciar muitos produtos da natureza, os alimentos de verdade, e aí por isso que eu digo, e neste caso será garantido de que essa pessoa desenvolverá doença crônica. Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Então tem dúvida que vai se viciar nos produtos alimentícios? Tem dúvida sim, tem pessoa que não vai se viciar, como eu não me viciei em cigarro. Mas quem gostar e permanecer consumindo, vai desenvolver doença crônica, isso é certo. Então se você deseja evitar desenvolver doença crônica, ou que as crianças que você cuida sejam seus filhos, ou qualquer outra criança que esteja sob seus cuidados, tenha maior probabilidade de desenvolver doenças crônicas, reduza a oferta de produtos alimentícios para essas crianças. Oferte mais alimentos vindos da natureza. Porque assim nós vamos ter certeza de que também é garantia de saúde. Quando as pessoas chegam para mim na Anima Mentoria, a grande maioria está na situação deste senhor que nasce. Eu disse esta semana. Se eu não me engano, foi da semana passada para cá. Foi entre sexta e domingo essa conversa. Em que depois de troca de algumas mensagens, ele disse que tem dificuldade até hoje para comer vegetais. E claro, já está bastante doente cronicamente. Geralmente quando a pessoa chega na Anima Mentoria, ela já está assim. Bastante doente cronicamente. Porque as pessoas demoram. Aquelas que não estão sofrendo muito ainda não entendem que podem reduzir esse sofrimento, podem resolver e podem se afastar de aumentá-lo. Também muitas, a depender do nível de sofrimento, ainda nem se consideram doentes. Então a pessoa quando chega na Anima Mentoria, ela já está bastante, o sofrimento já é enorme. E ela também geralmente tem questões que que levaram ela a desenvolver essas doenças, que são questões que ela convive desde a infância. Geralmente é alguém cuja mãe ou pai ou vários membros da família são obesos, ou doentes, ou diabéticos, ou hipertensos, ou com outras doenças cardiopatas, ou doenças osteoarticulares, que geralmente também vêm junto com a obesidade, a maior parte delas. Geralmente esta pessoa, quando vem me procurar, ela já tem históricos, ela já conviveu e convive com familiares ou foi cuidada por pessoas que vivem as mesmas doenças que ela. Por isso muita gente acredita ou acreditava que é genético. Não é genético, é a mesma despensa, é o mesmo refrigerador, são os mesmos restaurantes que vocês frequentam. É só isso, não tem nada de genética não. Pelo menos meus alunos e alunas já sabem que nada disso é genético. Eles já entendem, quando eles chegam para a Anima Mentoria, eles também já sabem que não é genético. Eles sabem que dividem, compartilham a mesma despensa, o mesmo refrigerador, frequentam os mesmos restaurantes, os mesmos lugares em que comem. É simples assim. Comem o mesmo tipo de alimento, têm o mesmo tipo de hábito, não é só sobre alimento não, outras práticas também. Então, só que essa pessoa, ela já chega muito doente. Ela já chega com anos e anos de sofrimento. Poucas são as que vêm antes dos 40. A maioria vem bem depois. Embora elas comecem a falar do assunto, a me seguir, a média é com 33, 34 anos e até 43 por aí, essa é a maior média, a maioria dessas pessoas ainda não vem para uma mentoria, fica me seguindo aqui, consumindo conteúdo gratuito, não entendendo ainda muito bem, elas têm muita dúvida, têm muita dificuldade de entender sobre o que eu estou falando. Só quando a doença se agrava mais,
Quando elas começam, não sei, estudar um pouco mais, é que elas começam a compreender. E aí se sentem aptas a vir, a aderir à mentoria. E aí a gente precisa começar a ver o que essa pessoa viveu na infância, na adolescência, qual é a história de vida, como é que ela foi educada, desde excesso de conforto até compartilhar a mesma despensa. O que eu chamo de excesso de conforto? Pouco movimento. Excesso de conforto, eu já disse aqui numa live anterior, é aquele tipo de pessoa que cuida, seja mãe, seja avó, seja quem for, que em dia de chuva, como hoje, nem acorda a criança cedo para ir para a escola. Isso é excesso de conforto. Essa criança, esta pessoa, terá uma tendência muito maior de desenvolver doenças crônicas cedo, rapidamente. Então, na Anima Mentoria, nós cuidamos de tudo isso. E é por isso que a Anima Mentoria é embasada, é alicerçada em nutrição, em movimento e em emoções. São 3 pilares que sustentam a Anima Mentoria. Nutrição, movimento e emoções. Por quê? É desenvolver memórias favoráveis a produtos alimentícios cujos sabores são muito acentuados por químicos diversos. É preciso tratar as emoções. É emoção de prazer, é emoção de bem-estar que a pessoa tem quando ela come aquele produto. E é por isso que ela quer comer mais e mais e mais. Eu não me canso de ouvir até hoje mulheres, quando estão de TPM, dizendo: preciso de um chocolate. Esses são os dias que eu tenho que comer chocolate. Memórias de prazer, de conforto, de bem-estar. E aquele chocolate é garantia que no mês que vem ela vai ter TPM de novo. É o que ajuda a sustentar. Aquele chocolate que ela consome durante 1 ou 2 dias, todo mês, ele ajuda a garantir que no mês que vem ela vai ter TPM outra vez. É por isso que a Anima Mentoria trata emoções, trata memórias celulares, memórias mentais, formatações mentais, memórias gustativas. Quais foram as situações que criaram essas memórias? Quais são os gatilhos que acionam essas memórias? Por que você continua sustentando isso e sustentando uma doença e fazendo a doença crescer? Na Anima Mentoria tratamos disso, tratamos de nutrição, tratamos de movimento, porque são 3 pilares que garantem a saúde ou o desenvolvimento de doença, a ausência deles. Se eles estão presentes na vida da pessoa, é garantia de saúde. Se eles estão ausentes, é garantia de desenvolver, manter e sustentar a doença crônica. Então, se você quer se livrar de uma ou mais doenças crônicas, caso esteja passando por alguma delas, ou algumas, ou se você deseja promover a tua saúde, eu sou saudável, Maria Nilde. Mas você pode querer se tornar ainda mais saudável, elevar a tua saúde a altos níveis, a alta performance. Ou se quer evitar, inclusive aprender para evitar que as crianças, seus filhos, suas filhas, seus netos, seus sobrinhos, sobrinhas, para evitar criar neles a condição para desenvolver a doença crônica, clica no link da minha bio aqui no Instagram. Se você estiver no YouTube, clica no link na descrição deste vídeo, desta aula. Responde uma breve aplicação. Nós vamos entrar em contato com você, fazer uma pequena entrevista, bater um papo, uma conversa com você. E se identificarmos que você está pronta ou pronto para tornar verdade, para implementar no teu dia a dia os conhecimentos e ferramentas que irá receber na Anima Mentoria, nós vamos dar ok, pode vir. Se identificarmos que você não é implementador, não é implementadora, se tivermos dúvidas sobre isso, entenderemos então que você não terá resultados com a Anima Mentoria. Então vamos sugerir, olha, continua consumindo conteúdo gratuito, tenta implementar todas as ferramentas, tenta colocar em prática. E posteriormente, daqui uns 6 meses, 3 meses talvez, quando você se sentir apto, aplica novamente. É só clicar no link da minha bio aqui no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria.
Se for no YouTube, no link na descrição deste vídeo, desta aula, você vai ter um link que cai direto no formulário. Responde aquela breve aplicação. E pode ser que brevemente você esteja aqui conosco na Anima Mentoria, aprendendo a se tornar cada vez mais saudável e a reverberar saúde no teu entorno, com todas as pessoas com quem convive. E isto não tem preço. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a presença de você que esteve aqui comigo e de quem vai ver posteriormente, pedindo que você compartilhe com toda e qualquer pessoa que você deseja ver mais saudável e que esteja buscando por mais saúde. Quinta-feira eu volto às 19h30. Até lá!